Olá, pessoas, tudo bom? Voltando aqui para aquele momento de conversa, de diálogo, né? Fazia um tempinho, eu também fico com saudade. Olha aí, a quarentena, participação especial de componentes da casa, né? Então, eu queria trazer um pouquinho uma reflexão que eu tenho conversado com algumas pessoas e temos trocado algumas ideias. É também um movimento observado, né, que está acontecendo aí pelo mundo, e a gente precisa falar sobre, e mais importante do que falar sobre é agir, né? Então eu já vou começar com as provocações. Como eu falo para meus alunos, a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa ter, quando a gente vai organizar as ideias, né, para a gente poder melhorar o trabalho da comunicação. Então, meu roteirinho está aqui para a gente não perder muito tempo, até porque a proposta é que seja um pouco mais curto. Então, as provocações vão ser as seguintes. Vocês já perceberam que nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Não é a contagem do tempo, mas é a percepção do tempo. O tempo está trazendo aí algumas modificações, algumas mudanças. E aí a ideia é a gente pensar assim, o que esse tempo novo, o que esse novo tempo, o que esse mundo novo está trazendo e que está impactando em mim. Aí a questão da gente tomar pé da situação, identificar, anota para não perder o costume, para desenvolver esse novo hábito, anota aí para a gente poder ir refletindo com a gente mesmo, né? O autoconhecimento que eu vou falar também já já. E como eu estou construindo esse tempo novo, qual é a minha parcela de contribuição na construção desse novo tempo que está se apresentando aí. E aí, além desse novo tempo, é a perspectiva da gente identificar um novo mundo em processo de construção. E aí, como é que eu estou me posicionando nesse processo de construção do novo mundo? Qual é a minha parcela de contribuição? Como eu estou fazendo, não é só pelo mundo, mas também a minha posição, a posição que eu estou ocupando no mundo antigo e como que eu estou verificando isso para estar diferente nesse mundo novo que está sendo desenhado. Isso pode estar sendo uma das fontes de maior causa de sensações de angústia, sensação de ansiedade, sensação de não saber qual a posição que está se ocupando nesse processo todo. E agora eu te convido a pensar sobre isso. Pode ser, minha gente, porque é importante, porque não somos formigas, mas a gente pode fazer essa analogia, porque cada um de nós tem uma importância no contexto social que ocupa, né, na qual faz parte, seja em casa, na família, que é o núcleo mais próximo, seja na comunidade do seu entorno. Tem tanta gente impactando, tanta gente pelo mundo afora, que é lindo de estar vendo, né? E aí a gente vai vendo a sociedade no âmbito maior, e aí a gente vai vendo a coletividade global. Então a gente pode parar, é um exercício que a gente pode fazer, tá ao nosso alcance. De novo, anota para a gente poder manter a linha de raciocínio, para os nossos pensamentos focalizarem aonde a gente está determinando que eles vão, e não a gente ficar divagando e depois estar perdido e só aumentando essa sensação de angústia, de ansiedade. Então a gente para e pensa que o mundo está em franco processo de transformação. Isso é nítido, notório, todos os veículos de comunicação midiáticos estão mostrando pra gente. Acabei de ver, só pra gente situar, hoje é sábado, 2 de maio de 2020. Acabei de assistir, na última matéria do jornal hoje, foi sobre como os animais, como a natureza está se portando nesse processo todo. Como em muitos países, realmente, a quarentena foi amplamente divulgada e massivamente executada. Então, assim, as pessoas se resguardaram na proteção do seu lar. E os animais começaram a ver que não tinha gente, então eles estão se sentindo menos ameaçados. A gente está vendo raposa na Turquia andando ali, javali, agora não me recordo qual foi o lugar, canguru na Austrália pulando lá na rua, no centro da cidade. E a gente vai vendo que os animais estão tendo mais
a liberdade, né, sem medo de servir de caça ou de perseguição. Então, olha o que a gente causa no meio ambiente e como o meio ambiente está respondendo para a gente agora. Então, isso também é uma situação de reflexão, né, para a gente também pensar nessa questão da minha relação com o meio ambiente, da relação do ser humano com o meio ambiente. A gente precisa ter mais carinho, mais atenção. E aí eu trago a reflexão que eu acredito ser mais importante do lado do ser humano, potencial humano, é justamente sobre esses novos potenciais que estão sendo apresentados e também valorizados, né? Enquanto sociedade, enquanto demanda de mercado de trabalho, enquanto demanda de profissionalização, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, são potenciais que estão sendo trazidos para a reflexão, e não só para a reflexão, mas para a prática, né? Como desenvolver e como ser. Entre eles a gente tem a adaptação, né? A nossa capacidade de se adaptar às novas modalidades, às situações mais diversas e adversas que possam acontecer. Nós estamos sendo conclamados a isso, e como que a gente está lidando com essa situação. Tem muitas coisas assim que estão sendo em tons de rumor, né? De reclamações, de queixas, no sentido do uso da tecnologia. No quesito educação, existem muitas questões sendo debatidas com relação à educação, entre elas a questão relacionada com a dificuldade de acesso por parte de uma parcela da população mundial, né, que tenha realmente essa dificuldade do acesso à internet, o acesso ao conteúdo, no caso das aulas ministradas. Mas a gente também tem, fora essa questão da dificuldade de acesso, a gente tem um outro ponto que merece uma reflexão importante. É o ponto de que muitas pessoas apenas se queixam de não quererem aderir a essa ferramenta, de não querer aderir ao uso dessa ferramenta. Pode ser por dificuldade, pode ser por aversão, pode ser por qualquer situação, mas esse momento hoje a gente precisa refletir sobre isso. Por quê? Porque é uma nova configuração. O mundo agora vai fazer mais uso das ferramentas tecnológicas em todos os âmbitos, saúde, educação, principalmente, porque a gente está vendo a possibilidade de uso. Muita coisa ainda precisa ser ajustada, com certeza, tanto na saúde como na educação, mas já é um pontapé que foi iniciado e dificilmente será retornado atrás. Então a gente precisa trabalhar a nossa disponibilidade para entender esse processo que o mundo está passando e entender qual é a nossa parcela de contribuição para que isso perdure, né? E qual é a minha parcela de resistência nesse sentido. Então a autoconsciência, o autoconhecimento é fundamental nesse sentido. O que está me travando em participar desse novo mundo, dessa nova configuração? É o meu não desejo de participar, é a minha dificuldade de acesso, é a minha resistência pessoal, porque não curto, não gosto, não acho legal, mas vamos pensar no que está por trás, tá bom? E entender essa configuração mundial também. Então, a gente tem essa questão da adaptação, né? Porque a adaptação, lembrando lá do Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, mas é o que melhor se adapta às novas situações. Então, a gente está vivendo num momento de necessidade de novas adaptações. Então, como eu estou me portando nisso? O antigo, o meu conhecimento antigo, talvez já não configure mais para esse momento atual. Então, eu preciso refletir sobre isso e preciso agir em relação a isso, tá certo? Uma outra questão fica no outro potencial que está sendo trazido, com relação redundante, mas está referente aos nossos relacionamentos interpessoais, as nossas relações, como eu me relaciono com as outras pessoas. Essa também é uma característica que está sendo muito amplamente pensada, refletida, porque quando a gente é conclamado a entrar nesse processo da quarentena, eu não estou só pensando na minha saúde, eu também estou pensando em não ser um veículo transmissor para as outras pessoas. Então a quarentena ela não configura uma questão só pessoal, mas uma questão comunitária, para que eu não seja uma pessoa em potencial, que eu não sei se eu sou assintomática, né? Se eu já estaria
contaminada com vírus estaria assintomática no processo e eu estaria levando, né, possíveis contaminações para outras pessoas. Então, nesse sentido, a quarentena traz essa reflexão e essa postura de consciência ampla, de consciência de comunidade, como eu me porto e como eu me importo com a comunidade na qual eu faço parte. E a outra questão que eu falei anteriormente, né, que é a nossa relação com a natureza, como que isso está posto, como que a gente verifica essa situação na nossa convivência com a natureza. Porque o que está feito, a forma como a gente vem verificando a condução desse momento, isso vai impactar ainda mais para frente, né? A gente tem notícia de que em muitos lugares no planeta houve real diminuição de emissão de gás carbônico, o que favoreceu, né, a questão da atmosfera. A gente vê em Veneza o pouco uso, né, turístico dos canais em Veneza proporcionou que outros animais marinhos que há muito tempo não se via por ali, eles estão adentrando o espaço que também, em especial, é deles, né? Então, olha essa relação. Então, essa relação com a natureza também está sendo ressignificada e como eu estou trabalhando isso, como eu estou fazendo essa minha parte que me cabe. E aí, um outro potencial também que está sendo muito buscado, está sendo muito trabalhado e sendo muito provocado é o potencial criativo nosso, né? Enquanto ser humano, enquanto estudante, enquanto professores. Nossa, quantos professores estão precisando ressignificar o seu potencial criativo? Quantos professores tiveram que se render e buscar aprender e a lidar com a era da tecnologia, com as ferramentas tecnológicas educacionais, tendo que agora ser youtubers, makers, né, blogueiros, e aí a gente precisa ressignificar isso. Então a criatividade é o potencial que vai ser, já está sendo e será muito mais buscado, né, a nossa potência criativa. Então a gente precisa estar lembrando disso e trabalhando isso também pessoalmente. Então, aí, isso tudo posto, né, todas essas reflexões trazidas, você sabe como é possível trabalhar tudo isso? Eu vou te dar a dica. Fica esperto aí, que agora é hora da dica. Autoconhecimento. O autoconhecimento é o pontapé inicial para que a gente consiga realmente desenvolver todos esses potenciais que são nossos. São potenciais humanos, então, mas eu preciso descobrir em mim para que eu possa realmente colocar em prática. Então o autoconhecimento é fundamental. Sempre falo em autoconhecimento, né? Quem é meu aluno já deve estar cansado de ouvir isso, mas tá valendo. Com o autoconhecimento eu vou ter todas as potencialidades, a capacidade interna de desenvolver minha inteligência emocional, que consiste na minha capacidade, na minha competência de gerir as minhas emoções. Eu reconheço as minhas emoções, eu identifico, eu acolho e então eu consigo conscientemente, usando mais racionalmente a minha consciência, encontrar alternativas para melhor agir com relação àquilo que eu estou sentindo em determinado momento, em determinada situação. E isso vai gerando, né, o autoconhecimento, vai proporcionar o desenvolvimento da inteligência emocional para a gente conseguir gerir melhor as nossas emoções. Isso vai interferir sobremaneira na nossa relação interpessoal, porque quando eu sou capaz de olhar para mim e identificar que eu também tenho as dificuldades, que eu estou no processo de crescimento, eu consigo desenvolver também empatia, e aí a partir da empatia eu também consigo olhar para o outro, identificando que ele também é um ser humano que está em processo de crescimento, de desenvolvimento, está buscando também as suas potencialidades. E aí a gente consegue desenvolver uma relação mais autêntica, mais harmônica, menos egoísta, menos orgulhosa. E aí a gente consegue realmente desenvolver esse potencial de comunidade, né? Tem alguns autores que se referem que quando a gente consegue realmente se conectar com a gente, se conectar com o outro, a gente está desenvolvendo a nossa máxima potência. E aí essa nossa máxima potência é que vai nos conectar, vai permitir proporcionar com que nos conectemos com aquelas pessoas que estão em sintonia com a nossa frequência, com o nosso mindset, com a forma como a gente percebe o mundo, né? Quais são os valores que a gente apresenta, quais são os valores que são importantes para mim, significativos, e aí eu vou me conectando com essas
pessoas, e isso tudo vai proporcionando mudança significativa de comportamento, de conduta, de percepção de vida, de percepção de mundo, e a gente vai realmente construindo um mundo melhor, que é esse mundo que a gente deseja ter. Mas a gente só consegue construir um mundo melhor quando a gente começa a dar o primeiro passo na direção disso e sendo pessoas melhores. Era isso que eu tinha para hoje, gente. Espero que a gente consiga se conectar cada vez mais uns com os outros e transformando esse mundo, porque ele já está em processo de transformação. Agora a gente precisa sinalizar esses passos, esses potenciais aí pra gente participar junto, tá certo? Então, é isso, a gente se vê. Tchau, tchau!